Piranhas assassinas. O horror que devastou o rio Paranaíba. Era uma manhã nublada quando um caminhão carregado de substâncias químicas perigosas percorria a estrada sinuosa que margeava o rio Paranaíba. O motorista, distraído por um telefonema urgente, não viu o barranco à frente. Com um solavanco violento, o caminhão perdeu o controle, despencando ladeira abaixo até se chocar com as rochas às margens do rio. A batida ecoou pela floresta, assustando os pássaros que alçaram voo em pânico. Enquanto o motorista, atordoado, tentava se recompor, o conteúdo tóxico dos tambores começou a vazar lentamente, misturando-se às águas cristalinas do Paranaíba. O líquido escuro se espalhava como uma mancha de óleo, engolindo a pureza do rio. O produto químico, invisível aos olhos humanos, começou a contaminar o habitat natural, criando um contraste perturbador entre a água limpa e a substância perigosa. Os moradores ribeirinhos, ainda alheios ao desastre iminente, seguiam suas rotinas diárias. Crianças brincavam perto da margem enquanto pescadores lançavam suas redes. Porém, a ameaça invisível se aproximava, suas ondulações maléficas alcançando os pontos mais pacíficos do rio. O dia, que começara como qualquer outro, estava prestes a marcar o início de uma transformação aterradora e irreversível nas profundezas do Paranaíba. As piranhas do rio Paranaíba, conhecidas por sua voracidade natural, foram as primeiras a sentir os efeitos do produto químico. Dentro de alguns dias, os peixes começaram a exibir um comportamento estranho. Inicialmente, os pescadores notaram um aumento na atividade das piranhas, que pareciam mais famintas e agitadas do que o habitual. Olá, aventureiros! Se você está tão intrigado quanto nós com o desastre químico no rio Paranaíba, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Ative o sininho para não perder a continuação dessa história emocionante e compartilhe com seus amigos, para que eles também fiquem por dentro dessa transformação assustadora. Vamos juntos descobrir o que acontece a seguir. Logo, esses peixes começaram a atacar tudo o que se movia na água, desde pequenos peixes até as redes dos pescadores. Os efeitos do produto químico não pararam por aí. As piranhas começaram a mudar fisicamente. Seus corpos pareciam mais robustos e seus dentes mais afiados e numerosos. Alguns moradores relataram ter visto piranhas com olhos brilhando em um vermelho intenso, como se estivessem possuídas por uma força maléfica. Esse novo comportamento e aparência aterrorizavam os ribeirinhos, que temiam se aproximar do rio. Com o passar dos dias, a situação piorou. As piranhas tornaram-se extremamente territoriais e agressivas, atacando qualquer coisa que entrasse em suas águas. Os ataques se tornaram mais frequentes e violentos, espalhando o medo entre os moradores. A transformação das piranhas de criaturas vorazes, porém controláveis, para monstros impiedosos, marcou o início de uma nova era de terror no rio Paranaíba. O sol mal havia nascido quando Pedro, um pescador experiente, lançou sua rede nas águas do rio Paranaíba. Ele notou que o rio estava mais quieto do que o normal, mas ignorou a sensação de inquietação que lhe afligia. Mal sabia ele que as piranhas mutantes estavam espreitando, aguardando o momento perfeito para atacar. De repente, um puxão violento fez a rede escapar de suas mãos. Pedro, em um ato de desespero, mergulhou na água para recuperar sua única fonte de sustento. O que aconteceu a seguir foi rápido e brutal. As piranhas o cercaram em questão de segundos, seus dentes afiados rasgando a carne de Pedro enquanto ele lutava em vão para se libertar. Seu grito de agonia ecoou pelas margens do rio, alertando outros pescadores, que correram apenas para encontrar as águas manchadas de vermelho e pedaços da rede flutuando.
O corpo de Pedro foi arrastado pelas correntes, devorado antes que pudesse ser resgatado. O terror se espalhou rapidamente pela comunidade. Animais de criação que se aventuravam até a beira do rio para beber água desapareciam sem deixar vestígios. Suas ossadas encontradas dias depois, limpas até o osso. Os moradores, desesperados, começaram a evitar o rio, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Crianças que costumavam brincar nas margens agora eram mantidas sob vigilância constante. Mas uma tarde, o pequeno João se afastou do grupo, atraído pelas águas. O grito desesperado de sua mãe, ao ver o filho ser puxado para dentro do rio pela força invisível das piranhas, ecoou como um lembrete sombrio da ameaça que os rondava. O pânico tomou conta da comunidade. Ninguém estava seguro. A cada dia, novos desaparecimentos eram registrados e as piranhas pareciam estar mais ousadas e famintas. O rio Paranaíba, que outrora fora uma fonte de vida e sustento, agora se transformara em um campo de caça sangrento. O desespero e o terror estavam estampados nos rostos dos ribeirinhos, que temiam que a qualquer momento pudessem se tornar a próxima vítima das vorazes criaturas mutantes. Alarmados pela onda de ataques e desaparecimentos, os moradores ribeirinhos decidiram buscar ajuda externa. Eles contataram biólogos e especialistas em vida aquática de uma universidade próxima, que prontamente enviaram uma equipe para investigar a situação. Quando os cientistas chegaram, foram recebidos por olhares ansiosos e histórias de terror contadas em sussurros nervosos. Era evidente que algo terrível havia transformado o Pacífico Rio Paranaíba em um pesadelo vivo. A equipe de biólogos começou suas análises, coletando amostras de água e examinando os restos das vítimas. Logo, descobriram a presença de substâncias químicas altamente tóxicas, compatíveis com o produto que vazara do caminhão acidentado. Mais perturbador ainda foram as mutações genéticas detectadas nas piranhas. As análises mostraram que o produto químico havia alterado a estrutura do DNA dos peixes, intensificando suas características predatórias e aumentando sua agressividade. Os cientistas decidiram capturar algumas piranhas para estudar mais a fundo essas mutações. Com um cuidado extremo, eles conseguiram prender alguns exemplares em grandes tanques e, ao observá-las, ficaram horrorizados com o que viram. Piranhas com dentes afiados como navalhas, corpos mais robustos e olhos que brilhavam com um vermelho sinistro. As criaturas pareciam estar em um estado de constante fúria, atacando freneticamente as paredes dos tanques. Durante um dos experimentos, um dos cientistas, o Dr. Marcos, cometeu um erro fatal. Enquanto ajustava o equipamento ao lado do tanque, ele se distraiu por um momento e escorregou. Foi arrastado para dentro do tanque pelas piranhas mutantes. Os gritos de agonia do Dr. Marcos ecoaram pelo laboratório e a equipe assistiu, paralisada pelo horror, enquanto ele era devorado em segundos. As carnes dele foram limpas até o osso antes que alguém pudesse reagir. Este incidente deixou a equipe em pânico e muito mais cuidadosa, cientes de que estavam lidando com um inimigo mortal que não mostrava sinais de recuo. Nas proximidades do rio Paranaíba, havia uma grande criação de peixes nobres, conhecida por produzir tilápias do Nilo, carpas e tambaquis de altíssima qualidade. Estes peixes eram o sustento de muitas famílias da região, sendo uma importante fonte de renda para os ribeirinhos. No entanto, essa propriedade estava prestes a se transformar em um cenário de horror. Na calada da noite, as piranhas mutantes encontraram um caminho para os tanques de peixes nobres através de um canal que levava água diretamente do rio
para as criações. Desconhecidos do perigo iminente, os proprietários não suspeitaram da invasão. As piranhas, movidas por uma fome insaciável e uma agressividade fora do comum, rapidamente se espalharam pelo sistema de canais até atingir o tanque principal. Ao amanhecer, os primeiros trabalhadores chegaram à criação e foram recebidos por uma visão aterradora. As águas do tanque estavam turvas, tingidas de vermelho, e não havia nenhum sinal dos peixes nobres que ali nadavam. As piranhas haviam devorado toda a criação em poucas horas, deixando apenas pedaços de escamas e algumas espinhas boiando. O prejuízo foi imenso, não apenas financeiro, mas também emocional, pois muitos dependiam daqueles peixes para sustentar suas famílias. O pânico se espalhou rapidamente entre os trabalhadores, que se apressaram em alertar os demais. A notícia da invasão das piranhas e da destruição das criações de peixes nobres correu como fogo, deixando a comunidade em estado de choque. Os proprietários, devastados, perceberam que a ameaça das piranhas mutantes não se limitava mais apenas ao rio, mas agora invadia suas propriedades, destruindo seu sustento. O terror havia alcançado um novo nível, e a comunidade sabia que precisaria de uma solução rápida e eficaz para conter essa ameaça voraz, antes que mais vidas e meios de subsistência fossem destruídos. As autoridades locais se reuniram com os cientistas e moradores para discutir possíveis soluções. A situação era desesperadora e todos sabiam que a sobrevivência da comunidade dependia de uma resposta rápida e eficaz. A pesca foi imediatamente proibida e os moradores começaram a instalar cercas de proteção nas margens do rio, para impedir que as piranhas chegassem às áreas residenciais e aos tanques de criação restantes. Equipamentos de proteção foram distribuídos para aqueles que ainda precisavam se aproximar do rio. Além disso, voluntários se revezavam em patrulhas ao longo das margens, prontos para alertar a todos sobre qualquer sinal de perigo. Apesar desses esforços, o medo pairava no ar. As piranhas pareciam cada vez mais ousadas, atacando as cercas e encontrando brechas para invadir novas áreas. Com a comunidade à beira do colapso, surgiu a necessidade de uma solução mais drástica. Os cientistas, liderados pelo jovem biólogo Dr. Henrique, começaram a trabalhar incansavelmente para desenvolver um antídoto que pudesse neutralizar os efeitos do produto químico nas piranhas. No entanto, sabiam que o tempo estava contra eles. Cada dia que passava, a ameaça se tornava mais letal e a batalha pela sobrevivência se tornava mais intensa. A esperança da comunidade estava nas mãos de Dr. Henrique e sua equipe, que precisavam encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Enquanto a comunidade lutava para sobreviver, Dr. Henrique e sua equipe trabalhavam sem descanso no laboratório improvisado, utilizando as amostras de água contaminada e tecidos das piranhas mutantes. Eles buscavam uma maneira de reverter as mutações e neutralizar a agressividade dos peixes. As noites eram longas e tensas, marcadas pela incerteza e pela pressão crescente para encontrar uma solução. Depois de dias de experimentos frustrantes e decepções, um raio de esperança surgiu. Dr. Henrique e sua equipe descobriram que uma combinação específica de compostos poderia neutralizar o efeito do produto químico tóxico. O antídoto ainda estava em fase de testes, mas os resultados preliminares eram promissores. A equipe sabia que não tinham tempo a perder e decidiu testar a solução no rio o mais rápido possível. No amanhecer de um dia nublado, a equipe de cientistas, acompanhada por alguns moradores corajosos, partiu em barcos para aplicar o antídoto nas áreas mais afetadas do rio Paranaíba. A tensão era palpável enquanto eles navegavam pelas águas traiçoeiras.
atentos a qualquer movimento suspeito. Com cuidado, começaram a liberar o antídoto, torcendo para que funcionasse. As primeiras horas foram de pura ansiedade. As piranhas, inicialmente atraídas pelo movimento, pareciam hesitar ao entrar em contato com a substância. Gradualmente, os sinais de agressividade começaram a diminuir. As criaturas antes implacáveis agora nadavam desorientadas, como se estivessem despertando de um transe maligno. A esperança começou a tomar conta dos corações da equipe e dos moradores, que observavam com cauteloso otimismo. Enquanto isso, a comunidade se mantinha vigilante. As patrulhas continuavam e as cercas permaneciam em suas posições. Mas agora, havia uma sensação de que talvez estivessem virando a maré contra a ameaça das piranhas mutantes. O antídoto parecia funcionar, mas ainda havia um longo caminho pela frente para garantir que o rio voltasse a ser seguro. No entanto, pela primeira vez em semanas, havia um vislumbre de esperança no horizonte. Com o antídoto mostrando resultados promissores, a comunidade ribeirinha começou a sentir um alívio há muito esperado. As piranhas mutantes, antes uma ameaça implacável, agora nadavam apáticas sem a agressividade que as tornara tão temíveis. Dr. Henrique e sua equipe continuaram monitorando os efeitos do antídoto, ajustando a fórmula conforme necessário para garantir que o rio Paranaíba pudesse voltar a ser um ambiente seguro para todos. Os moradores, antes aterrorizados, começaram a recuperar a confiança. As crianças voltaram a brincar nas margens e os pescadores retomaram suas atividades, embora com cautela. A criação de peixes nobres começou a se reerguer e o sentimento de comunidade se fortaleceu após semanas de medo e incerteza. A notícia da recuperação do rio se espalhou rapidamente, trazendo um influxo de ajuda e recursos para a região. Apesar do sucesso aparente, a memória dos ataques e das perdas ainda era fresca na mente de todos. As cercas permaneceram e as patrulhas continuaram, agora mais como uma medida de precaução do que uma necessidade imediata. Dr. Henrique e sua equipe foram celebrados como heróis, mas eles sabiam que a batalha contra a contaminação química estava longe de terminar. As pesquisas continuaram, focadas em garantir que algo assim nunca mais acontecesse. No entanto, uma sombra pairava sobre o rio Paranaíba. Uma noite, enquanto os cientistas revisavam suas anotações no laboratório, um barulho estranho foi ouvido do lado de fora. Ao investigar, Dr. Henrique encontrou marcas de mordidas em um dos tanques de observação. Marcas que pareciam ser de uma criatura diferente das piranhas. O mistério era perturbador, sugerindo que as mutações poderiam ter se espalhado para outras espécies do rio. A paz havia retornado ao rio Paranaíba, mas a comunidade sabia que precisaria permanecer vigilante. O rio, que uma vez fora uma fonte de vida e alegria, guardava agora segredos sombrios nas suas profundezas. O mistério das piranhas mutantes foi resolvido, mas novos enigmas surgiam, deixando a promessa de que mais aventuras e desafios estavam por vir para aqueles que chamavam o Paranaíba de lar. Uau, que jornada intensa! Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.